Olá galera, voltamos com mais um vídeo hoje, principalmente sobre o concurso que a gente está falando para vocês, o curso que a gente está fazendo para vocês, que é o vídeo sobre auditoria governamental. Estamos na parte 2 e nessa parte agora a gente vai tratar os pontos que a Constituição Federal traz sobre o controle externo, sobre essa auditoria governamental. A gente já falou do artigo 70, tá? Que diz que a competência é do Congresso Nacional e que vai ser exercida através do controle externo, mediante auxílio do controle interno, e que o Tribunal de Contas auxilia o Congresso Nacional nesse processo. Vamos ver o que é que o artigo 71 fala. O controle externo, a cargo do Congresso Nacional, será exercido com o auxílio do Tribunal de Contas da União, ao qual compete. O que é que compete? Compete ao Tribunal de Contas da União. O que é que compete? Compete apreciar, preste atenção, apreciar as contas prestadas anualmente pelo Presidente da República, mediante parecer prévio. Então, ele vai apreciar as contas do Presidente da República mediante parecer prévio, que deverá ser elaborado em 60 dias a contar do seu recebimento. Muito bem. Julgar. O Tribunal de Contas ele aprecia as contas do presidente e julga as contas dos demais administradores. Vamos lá. Julgar as contas dos administradores e demais responsáveis por dinheiros, bens e valores públicos da administração direta e indireta, incluídas as fundações e sociedades instituídas e mantidas pelo Poder Público Federal, e as contas daqueles que derem causa à perda, extravio ou outra irregularidade de que resulte prejuízo ao erário. Então, as contas de qualquer outro que der irregularidade que resulte prejuízo ao erário. Se não resultar prejuízo ao erário, vai julgar? Vai não. Só aquele que resultou prejuízo ao erário. Tá ok? Muito bem. Apreciar as contas do Presidente da República, julgar as contas dos demais. Apreciar. Agora ele não vai apreciar mais contas. As contas ele aprecia do presidente e julga dos demais administradores. Apreciar o quê? Apreciar, aí está escrito, para fins de registro. Apreciar a legalidade dos atos de admissão de pessoal. Então, quando tiver uma admissão de pessoal, ele vai identificar a legalidade daquela admissão. Para quê? Para fins de registro. A qualquer título, na administração direta e indireta, incluídas as fundações instituídas e mantidas pelo poder público. Excetuadas, o que é que ele não vai apreciar? Ele não vai apreciar as nomeações para cargo de provimento em comissão. Se for cargo comissionado, ele não vai apreciar. Ele também não vai apreciar as concessões de aposentadorias, servidor civil, reformas, servidor militar, pensões para cônjuge dos aposentados, tá? Ou reformados. Ressalvadas as melhorias posteriores. Olha, ele não vai apreciar as concessões de aposentadoria, reforma ou qualquer outra coisa. Entretanto, as melhorias posteriores, está aqui, ó, melhorias posteriores que não alterem o fundamento legal do auto concessório. O resto ele pode apreciar, tá certo? Próximo. Realizar por iniciativa própria, então ele tem caráter autoexecutório, tá? Ele tem a autoexecutoriedade. Ele pode querer, por iniciativa própria, fazer auditoria ou inquérito, inspeções, tá? Então, realizar por iniciativa própria da Câmara dos Deputados, do Senado Federal e de comissões técnicas ou de inquérito, né? Câmara dos Deputados, Senado Federal, Congresso Nacional. Comissões dentro do Congresso Nacional, né? Comissões técnicas ou comissões de inquérito, CPIs. Inspeções e auditorias de natureza COFOP, contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial. Lembra do COFOP que a gente falou na aula anterior? Contábil, financeira, operacional, orçamentária, operacional e patrimonial. Nas unidades administrativas dos poderes Legislativo, Executivo e Judiciário e demais entidades referidas no inciso 2º, ok? Fiscalizar as contas nacionais das empresas supranacionais de cujo
capital social a União participe, de forma direta ou indireta, nos termos do Tratado Constitutivo. Olha, fiscalizar as contas nacionais das empresas supranacionais. Dê um exemplo de empresa supranacional. A binacional, lá, a hidrelétrica, que é binacional, lá no sul. Enfim, é a Itaipu. Itaipu, binacional. Ele vai fiscalizar as contas nacionais, né, cujo o capital social da União, a União participe, de forma direta ou indireta, tá certo? Questão. De acordo com a Constituição Federal, a área de atuação da auditoria e da fiscalização governamental por meio de seus sistemas de controle inclui quais áreas? Você vai dar um pause e vai responder essa questão. Bem, você já respondeu e viu que isso nada mais se refere do que as áreas que a gente falou tanto agora, né, no slide anterior sobre o COFOP, como na aula passada, na aula a parte 1 desse vídeo, desse conjunto de vídeos. A gente falou sobre a fiscalização que existe na COFOP, contábil, orçamentária, financeira, operacional, patrimonial. E a gente incluiu um termo que a doutrina está utilizando, que é a finalística, tá ok? Finalística. Mas enfim, qual é a resposta? A resposta, de acordo com vocês, estaria na letra D. Econômica não existe. Todas as outras estão corretas. Continuando. Compete ao TCU fiscalizar. Fiscalizar o quê? A aplicação de quaisquer recursos repassados pela União. E a União vai repassar para quem? Vai repassar para Estado, Distrito Federal ou município, tá? Através de convênio, acordo, ajuste e outros instrumentos congêneres. Ou seja, de tudo. Qualquer recurso que a União mande para o Estado, para o Distrito Federal ou para o município, o TCU pode sim fiscalizar. Prestar as informações. O TCU é um órgão consultivo do Congresso Nacional. Então ele vai prestar informações a quem? Ao Congresso Nacional. Prestar informações quando? Solicitadas pelo Congresso Nacional. Por qualquer natureza, por qualquer de suas casas, Câmara, Deputado ou Senado. Ou por qualquer das respectivas comissões, comissão de inquérito ou comissão técnica, sobre a fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial, COFOP, e sobre resultados de auditorias e inspeções realizadas. Ou seja, o TCU ele fez auditorias e, se o Congresso Nacional solicitar, ele vai ter que prestar essas informações ao Congresso Nacional. Aplicar. O TCU vai aplicar o quê? Sanções previstas em lei. A quem? Aos responsáveis em caso de ilegalidade de despesa ou irregularidade de contas. Aplicar as sanções previstas em lei, que estabelecerá, entre outras combinações, multa ao dano causado ao erário. Ou seja, além de devolver o valor que está irregular, né, ele vai aplicar a multa. Ok? Muito bem. Assinar prazo. Agora, olha, presta atenção. O TCU ele só vai assinar prazo, né, para que o órgão ou entidade adote as providências necessárias ao exato cumprimento da lei, se verificar ilegalidade. Tá ok? Muito bem. Se verificada ilegalidade. Sustar, se não atendido, a execução do ato impugnado, comunicando a decisão à Câmara dos Deputados e ao Senado Federal. Olha só, se um ato for impugnado, se a execução do ato impugnado, né, o ato foi impugnado e foi executado, né, se não foi atendido à impugnação, ele vai sustar aquele ato, e comunicar essa decisão do ato que não foi válido à Câmara dos Deputados e ao Senado Federal. Representar ao poder competente, poder legislativo, executivo ou judiciário, sobre as irregularidades ou abusos apurados.
no caso de contrato, aí tem os itens abaixo, tá? Representar o poder competente. Aí, no caso de contrato, o ato de sustação será adotado diretamente pelo Congresso Nacional, que solicitará de imediato ao Poder Executivo as medidas cabíveis. Se o Congresso Nacional, o Poder Executivo, no prazo de 90 dias, não efetivar as medidas previstas no parágrafo anterior, o Tribunal de Contas decidirá a respeito. Então, assim, o Tribunal primeiro vai passar pelo Congresso. Se o Congresso não fizer, aí o Tribunal de Contas é que vai decidir a respeito disso. Parágrafo 3º. As decisões do Tribunal de que resulte impugnação de débito ou multa terão eficácia de título executivo. O que é que isso significa? Vai valer como se fosse lei. Vai valer como determinação legal. O Tribunal encaminhará ao Congresso Nacional, trimestral e anualmente, um relatório de suas atividades. Vai lá o relatório das PAAs, Plano Anual de Auditoria, o relatório das inspeções, das fiscalizações. Isso tudo vai ser repassado ao Congresso Nacional, que vai ser analisado lá nas comissões técnicas, tá ok? Muito bem. Questão. SESGRAN Rio 2012, Liquigás. A legislação vigente estabelece ao órgão responsável por apreciar, para fins de registro, a legalidade dos atos da administração de pessoal na administração direta e indireta, incluídas as fundações instituídas e mantidas pelo poder público. A exceção são as nomeações para cargo, provimento e comissão. A gente leu isso agora. Quem é o responsável? A legislação estabelece o órgão responsável por apreciar. Tá? Nesse sentido, o órgão responsável é o... Muito bem, você respondeu letra B, Tribunal de Contas da União. Bem, senhores, ficamos por aqui hoje e no próximo vídeo a gente vai dar continuidade à auditoria governamental. Bons estudos!